Em Shumetsu no Valkyria, existem lutadores ambos deuses e humanos bem fortes, temos que concordar, com habilidades e poderes únicos. E hoje eu vou fazer um ranking dos 13 lutadores mais fortes do Ragnarok de Shumetsu no Valkyria. Mas antes de começar, deixe o gostei e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. Meu nome é Gus e você está no canal Universo Otaku. Antes de começar esse ranking, tem alguns avisos para dar. Eu não colocaria o Qin Shi Huang, Michael, Nostradamus e Hades nesse ranking, pelo simples motivo de termos poucas informações sobre eles, mas fica uma menção honrosa para esses três. Tudo que eu falar aqui é a minha opinião, você tem o total direito de discordar dela. Sem mais enrolação, vambora! Para começarmos, vamos com o 13º lugar, temos Jack Stripador. Por mais que seja um dos meus personagens favoritos, tenho que concordar. Ele é o humano mais fraco do Ragnarok. Na sua luta contra Hércules, ele dependeu dos objetos do local. Tem muita força física, mas compensa isso com sua inteligência na batalha. Seu poder até é meio que nulo. Seu olho direito ele pode ver as emoções das pessoas em cores. Na minha opinião é bem maneiro. Sua Volund é uma das mais fortes na minha opinião. Tudo que suas luvas tocam vira uma arma sagrada, capaz de matar deuses. Infelizmente na luta contra Hércules, ele deu sorte. Não queria falar isso, mas é a verdade. Em 12º lugar temos Zero Fuku, o deus da miséria. Certamente poucos gostam dele, mas tem um carinho pela sua história. Ele é a fusão dos 7 deuses da sorte, sendo sua forma original antes de se separarem no passado. Tem uma grande força física e uma grande resistência, mas é temperamental demais e inocente, sendo facilmente enganado. Sua arma sagrada é o Cutelo da Miséria, um machado de carne com tamanho grande. Por ser um deus da miséria e se sentir muito miserável, o machado fica maior e mais forte. Este é o poder de sua arma sagrada. Em 11º lugar, coloco o Raiju, o Lorde Demônio do Sexto Céu. Raiju é o lendário berserker de Netherworld e o Lorde Demônio do Sexto Céu. Anteriormente, o deus da miséria Zero Fuku, Raiju apareceu quando o Zero Fuku foi devorado por 2 dragões, tomando seu lugar na 6ª rodada do Ragnarok. Raiju é muito sinistro e de aparência demoníaca, achei bem parecido com a do Zero, mas os poderes são bem diferentes. Semelhante ao Zero Fuku, Raiju brevemente exibiu a habilidade de manipular seu próprio corpo, manipulando seu sangue em uma tanga gigante, até mesmo moldando em várias cores e padrões. Quando em combate, Raiju molda a parte superior do seu antebraço direito em várias partes brancas, a saber uma grande espada, uma foice, uma espada de chicote e um machado. Agora em 10º lugar coloco Hércules, o deus da fortitude. Hércules é o que tem mais força física e uma resistência impressionante, como na vez que um prédio caiu em cima dele e saiu sem sequer um arranhão. Porém, seu poder consome sua vida. Quanto mais ele usar, mais energia vital ele consome. Seu poder é chamado de Exoto Hércules. Depois de terminar os 12 trabalhos, Hércules recebeu 12 técnicas divinas em troca. Embora suas técnicas sejam imensamente poderosas, cada vez que ele executa uma técnica, sua tatuagem se espalha ainda mais por seu corpo, causando uma dor imensa. Sua tatuagem se espalha por todo o corpo, ele morrerá. De todas as 12 técnicas, a mais poderosa é a última, chamada de Cerberus, cão de Hades. Hércules joga o globo de ar e invoca Cerberus para se fundir com ele. Seu cabelo cresce até a parte inferior de suas costas e ele obtém características de Cerberus, como presas afiadas, garras, pelos nas costas e um colar com pontas. Sua tatuagem fica preta e cresce continuamente dando sua força vital. Essa técnica aumenta sua velocidade e potencial, além de permitir cortar objetos com uma distância de até vários metros, como se houvesse garras gigantescas e invisíveis presas às suas mãos. Além de ser um semideus, em sua história, ele bebeu a ambrosia, que na mitologia grega é o bebido dos deuses, mas no mangá é o sangue de Zeus, e quem for digno terá um grande poder. Foi como ele se tornou um deus do Olimpo, um dos meus deuses favoritos. Em nono lugar eu coloco Raiden Tamemon, o maior lutador da história do sumo.
Raiden Tamemon, nascido em Taroki Shiseki, foi representante da humanidade na quinta rodada do Ragnarok, enfrentando Shiva. Sua aparência para mim é uma das mais maneiras na minha opinião. Sua história, vou ser sincero, não entendi muito bem de primeira, mas deu pra entender que ele é o maior lutador de sumô da história. Desde bebê, seus músculos cresceram absurdamente, e esse é o seu poder. Seus músculos crescem sem parar e nem ele tem total controle sobre seus músculos. Por isso, criou os 100 selos, para seus músculos não quebrarem seus ossos. Com sua Volund, ele pode quebrar os 100 selos na batalha contra Shiva. E pela primeira vez em sua vida, experimentou toda a sua força. Tendo uma força divina, velocidades e reflexos divinos, uma incrível durabilidade e resistência, possui várias técnicas de sumo que desenvolveu durante sua vida. A mais forte de todas é chamada de Yatagarasu, a forma mais forte de Tempo, que é um dos movimentos proibidos de Raiden. O mais fundamental é a essência do sumo. Raiden toma uma posição concentrando o poder de seus músculos nas pernas, em seguida canalizando esse poder em sua mão. O fluxo de energia acumulado em um golpe da palma, com tanta força que conseguiu soprar 2 dos braços de Shiva. Apesar dele estar em uma postura defensiva, ele liberou uma onda de choque que removeu todo o som da arena de Valhalla. Agora está o meu deus favorito, em oitavo lugar, Shiva, o deus da destruição. Sem dúvidas, Shiva é meu deus favorito de toda a obra. Pensei que ele ia ser daqueles personagens que fala demais e furacão, mas me surpreendi quando vi sua história. Além de sua absurda força e uma incrível durabilidade, ele tem 4 braços. Não sei o porquê, mas ele deixa ele maneiro, fazendo várias técnicas com essa vantagem. Além disso, é um dançarino habilidoso. Ao implementar sua dança no seu estilo de luta, ele pode lutar com mais eficácia. Ele também possui várias técnicas que envolvem a dança. O trunfo de Shiva, uma dança de guerra que só ele pode executar. Ao dançar o ritmo do cosmos, Shiva é capaz de atacar seu oponente com muito mais velocidade e poder, enquanto os confunde. Seu ritmo imprevisível permite que Shiva ataque continuamente seu oponente com ataques multi-hit, enquanto seu oponente tem a impressão de estar sendo atacado por muitos inimigos ao mesmo tempo. Uma notável técnica de Shiva, Tandava, devido à sua dança intensa, o corpo de Shiva fica superaquecido. Começa a entrar em combustão, que aumenta a velocidade de seus ataques e queima seu oponente. A mais poderosa de Shiva, chamada Tandava Karma, forçando seu coração a bater mais rápido. Shiva é capaz de estimular diretamente seu espírito, resultando em um aumento de força e velocidade. Além disso, seu corpo entra em combustão e queima em um nível mais alto do que quando Tandava, ao ponto de queimar seus arredores e objetos distantes dele em cinzas. Nesse estado, todos os golpes ficarão quentes o suficiente para queimar carne. Estavam queimando os poderosos músculos de Raiden. No entanto, há uma desvantagem nessa técnica, pois o próprio Shiva acabará ficando exausto se usar essa técnica por muito tempo. Em sétimo lugar está Lo Bu, o herói mais forte da China. Lo Bu é o herói mais poderoso de toda a China, e é considerado como o homem mais forte desde o início da história da humanidade. Igualmente a Thor, Lo Bu é uma pessoa que passou parte de sua vida em uma grande tristeza, por não sentir a emoção de viver em sua vida, chegando à extrema depressão e aparentemente até querer morrer de tédio por causa de sua vida. Sua caminhada começou quando criança, aniquilando qualquer coisa que estivesse pela sua frente e que tentasse confrontá-lo. E com isso, várias pessoas começaram a segui-lo e admirá-lo como um iludo, e com isso conseguindo seu exército. Sua força física é incrivelmente alta, tanto que seu triunfo depende disso. O ataque mais poderoso do homem mais forte da China é chamado de Devorador de Céus, uma técnica onde se consiste em Lo Bu segurar a ponta de seu cabo de sua lança e utilizar dessa maneira, resultando em um grande ataque concentrado. Continuando em sexto lugar está Gojiro Sasaki, o maior perdedor da história.
Kojiro Sasaki é o representante da humanidade na terceira rodada do Ragnarok, indo contra Poseidon. Sasaki é um famoso espadachim vindo do Japão feudal, muitas vezes referido como o maior perdedor da história. Desde sua juventude, Kojiro foi um indivíduo despreocupado, confiante e principalmente preguiçoso, visto que era considerado pouco mais de um peso morto para os colegas mestres do Sengen Todo Gojo. Kojiro também pode ser covarde às vezes, sempre se rendendo antes que a partida fosse concluída. No entanto, ele pode ser muito diligente e trabalhador às vezes, como visto quando ele lutou constantemente tentando derrotar vários espadachins, e, por meio de um treinamento duro e rigoroso, o superou no devido tempo. Kojiro nutre grandes respeitos pelos espadachins que lutou, não querendo se deixar perder para não envergonhar seus nomes, e até mesmo mostrando a maior gratidão por moldá-los na pessoa que ele é hoje, especialmente quando venceu Poseidon. Tendo forças e uma velocidade divina, possui um tipo de previsão do futuro, podendo analisar os movimentos de seu oponente para formar uma simulação deles dentro de sua mente, visualizando e lutando contra o oponente até encontrar uma maneira para derrotá-los. Esta habilidade de escanear é tão avançada que ele já pode simular mentalmente milhares de padrões de ataque que seu oponente pode possuir após meramente observar suas constituições, andar, respirar e piscar antes mesmo da luta começar. Ao lutar contra Poseidon, Kojiro foi capaz de melhorar essa habilidade ao ponto de ele não ser capaz de analisar os movimentos do seu oponente, mas também analisar as vibrações que viajam pelo ar e pelo solo, seus movimentos sendo comparáveis aos de um deus. Além de seu estilo Ganryu, a sua principal forma de esgrima, que envolve movimentos e técnicas padrão, mais hábeis como uma katana, ou seja, Mono Hoshizaya. Arigatou. Agora entrando nos 5 mais fortes, começamos em quinto lugar, Buda, o adolescente mais forte da história. Buda é o representante da humanidade na sexta rodada do Ragnarok, indo contra Zero Fuku, apesar de inicialmente ter sido listado como representante dos deuses. Buda é uma divindade proeminente do panteão Dharma, sendo o fundador do budismo, um dos 4 sábios, bem como um dos poucos seres divinos ao lado de Hércules e das Valquírias, que não são a favor da destruição da humanidade. Buda foi anteriormente um ser humano com o nome de Gautama não fala esse nome não. É uma famosa figura filosófica vindo do nordeste da Índia antiga, antes de atingir a iluminação e finalmente ascender à divindade. Por mais que Buda seja classificado como Deus, ele era humano, que virou um Deus. Chegando à iluminação, ele se tornou o iluminado, ganhando a pura iluminação e oitava consciência, uma habilidade que apenas aqueles que são iluminados podem utilizar. Essa habilidade permite que Buda veja um momento no futuro, lendo as flutuações da alma de uma criatura e o brilho da luz, que sua vontade para determinar suas ações, considerando-lhe uma forma de precognição. Além de tudo isso, ele tem o cajado dos 6 reinos. Buda impõe uma roda de oração enorme em forma de cajado. O cajado armazena o poder de 6 Budas guardiões dos 6 reinos do budismo, permitindo que ele mude sua forma para outro tipo de arma ou ferramenta em base em suas emoções. Quase no final da luta contra Raju, ele consegue a grande espada de Nirvana, Zero, arma divina definitiva que ninguém, exceto aqueles que alcançaram o grande Nirvana nas terras puras, podem criar. Esta arma tem a forma de uma Shin-Shinto, uma espada de 7 braços, com protuberâncias laminadas, cada uma associada a dos 7 deuses da sorte. Em quarto lugar, temos o grande Poseidon, o deus dos mares.
Poseidon é o deus grego do mar e o terceiro lutador do Ragnarok lutando pelos deuses. Ele foi o mais temível entre todos os deuses e o primeiro dos deuses a cair. Poseidon constantemente despreza muitas coisas, desde humanos até outros deuses. Poseidon, como o terceiro irmão dos deuses gregos mais antigos, ele parece insensível e apático desde o nascimento, sem prestar atenção ao seu irmão mais velho, Adamas, para o desgosto. Quando Adamas tentou derrubar Zeus, Poseidon o matou sem esforço e apagou sua memória da história. Hermes, que testemunhou o incidente, espalhou o boato que havia um traidor entre os deuses gregos. Apenas um punhado de deuses sabe sobre o incidente e por que Adamas foi removido da história. Por mais que isso não tenha sido muito mostrado, Poseidon tem o controle livre sobre a água e todo o mar do mundo, só não o usou na luta contra Sasaki por pura arrogância mesmo. Uma coisa que nem todos perceberam é um poder em que os três irmãos mais velhos do Olimpo compartilham, Zeus, Hades e Poseidon, chamado de expansão muscular. Zeus é o que tem mais domínio sobre a técnica, Hades tem um certo controle e Poseidon tem um controle mínimo, mostrado na luta contra Gojiro. Também tem seu famoso tridente, uma grande arma em forma de lança com 3 pontas afiadas em suas extremidades. Poseidon geralmente empurra seu tridente para a frente para espetar seus inimigos. Uma das técnicas mostradas é chamada de inundação de 40 dias. Poseidon começa a se mover super rápido e cria uma cúpula de imagens residuais enquanto ele descadeia uma torrete de ataques para afundar a área. Com certeza Poseidon é um dos deuses mais fortes da obra. Na minha opinião, Sasaki não tinha chance contra ele, mas por causa de sua absurda arrogância, perdeu para Sasaki. Também pelo nome de seus cenários. Com vocês, Poseidon! Esses lixos. Finalmente chegando no terceiro lugar está Thor, o deus do trovão. Thor é um dos personagens principais da primeira fase do Ragnarok, sendo logo o Berserker dos deuses contra o lado Berserker dos humanos. Antes do Ragnarok, Thor aparenta nunca ter se empolgado verdadeiramente com algo, pois tudo que ele tentava lutar acabava matando, sem ao menos perceber, até que chegou o tédio absoluto do personagem, sem a sensação de dificuldade por milênios e milênios. Sendo considerado o deus mais forte nórdico, por mais que eu não ache isso, Thor possui todos os seus status a nível de um deus. Há também o seu famoso martelo, chamado Mjolnir, e suas luvas para guardar o poder do martelo. Mas foi revelado que as luvas não eram para guardar o poder do martelo, e sim a força de Thor. Logo depois de seu Mjolnir despertar seu poder verdadeiro. Uma de suas técnicas chamada Martelo de Thor, um movimento característico de Thor e a técnica da morte instantânea. Thor ergue as costas para baixo, fazendo que parecer que está caindo, e permanece nessa posição, congelado, até que ele desfere um golpe rápido, que é a combinação com seu poder de raio com grande força. Ele usou isso contra Jotun na Era Antiga e mais uma vez contra Lobu. E sua técnica mais forte até agora, chamada Geralt. Uma técnica que consiste em que Thor jogar o Mjolnir com toda a sua força, fazendo ele voltar como um boomerang. Ele utiliza uma força centrífuga mais a velocidade de sua volta e joga com tudo o que tem no seu oponente, sendo capaz de até mesmo quebrar as pernas de Lobu. Porém, ninguém na história conseguiu desviar de sua primeira jogada, e com isso foi apenas capaz de utilizar a técnica até o momento em Lobu. Agora chegando no mano mais amado por todos os fãs da obra, e eu também. Em segundo lugar temos Adão, o pai de toda a humanidade. Adão foi o pai da humanidade, o primeiro e original homem criado à semelhança de um deus. Ele é o homem do arquivo número 1 e foi referido como a esperança da humanidade. Adão é mostrado ser um homem extremamente bonito, possuindo um corpo magro e musculoso, cabelo loiro e platinado e um par de olhos azuis penetrantes. Sua beleza é tanta que todas as mulheres presentes na partida, sejam elas humanas e deusas,
O acharam universalmente um homem muito atraente. A única roupa que ele usa é uma folha de figueira, cobrindo sua região inferior. Adão é muito rápido tanto quanto Zeus, desviando de vários golpes de Zeus, com muita facilidade. Agora, sua técnica mais famosa é chamada de Olhos do Senhor, ou Reflexo Divino. Como um homem projetado para ser uma cópia de um deus, Adão foi dotado com uma habilidade de emular perfeitamente qualquer movimento que visse, independentemente de sua velocidade e poder. Essa habilidade era tão forte que Adão foi considerado e proclamado por Brunhilda como seu trunfo contra os deuses. Após a ativação, os Olhos do Senhor permitiriam a Adão ver através das técnicas de seus oponentes, mesmo que fossem de um deus. Ao ver através das técnicas de seus oponentes, isso não apenas fornece a Adão aos meios para se esquivar de seus ataques, mas também copiá-los perfeitamente, e até mesmo devolvê-los de volta para eles. Apesar de sua natureza aparentemente imbatível, os Olhos do Senhor têm seus limites. A força e o poder dos ataques de um oponente parecem corresponder à quantidade de tensão que o sistema nervoso do usuário sofre. Brunhilda continua a elaborar, afirmando que qualquer um dos ataques de Zeus em sua forma de Adamas seria normalmente uma morte inevitável com apenas um soco. Para Adão ver através dessas técnicas, ele colocaria seus olhos e sistema nervoso sob uma quantidade inimaginável de estresse. Zeus, imaginando que nenhum movimento singular poderia superar Adão, decidiu-se por uma guerra de desgastes, desencadeando um furioso ataque de golpes. Zeus começou a concentrar seus esforços apenas em sobrecarregar e incapacitar a habilidade, uma tarefa no qual ele acabou tendo sucesso, infelizmente. Azeda. Agora, em primeiro lugar, obviamente, está Zeus, o deus dos deuses. Zeus é considerado o pai do cosmos, o líder de todos os deuses, o mais forte de todos. Zeus é o deus grego supremo e presidente do Conselho dos Deuses. Ele também é chamado de Deus Pai do Cosmos, ou GFOC. Ele é o vencedor da segunda rodada do Ragnarok para os deuses, enfrentando o pai da humanidade, Adão. Zeus estava encarregado do Conselho dos Deuses como seu presidente, discutindo se deveriam ou não exterminar a humanidade. Todos os deuses concordam, mas Brunhilde foi a única que se opôs e apontou uma cláusula para que dava aos humanos uma chance de lutar. Zeus, tendo sua expansão muscular, criou várias técnicas sobre isso. Uma delas é chamada de socos meteóricos. Zeus desencadeia uma combinação de jabs, uma enxurrada contínua de jabs de fogo, rápido que aumenta cada vez mais a velocidade, até que seu inimigo seja destruído. Outra é chamada de machado divino. Zeus defere um golpe violento e brutal contra um alvo normal. Esse ataque é capaz de cortar o indivíduo ao meio. Outra, parecida com a anterior, só que mais potente, chamada de chute de Zeus. Zeus ganha impulso, aumentando sua velocidade, criando imagens residuais para confundir seu inimigo. Zeus finaliza o movimento com um chute. Agora, sua técnica mais forte, o soco que ultrapassa o tempo. Zeus adquiriu essa técnica após derrotar seu pai, Cronos, concentrando toda a sua força em um soco. Esse soco é tão poderoso que ultrapassa o próprio tempo, fazendo parar por completo. Agora, o seu trunfo, uma transformação tão poderosa que apenas começar a se transformar que deixou todos com um calafrio. É chamado de Adamas, uma transformação no qual Zeus coloca todos os seus músculos até o limite. Nesse estado, seu corpo é virtualmente indestrutível, assim como o nome sugere. Adamas significa indestrutível em grego. A transformação até movimentos normais de Zeus em ataques letais, devido à simples compreensão do músculo. No entanto, seu corpo também é autodestrutivo. Nesse estado, se ele não tomar cuidado ou permanecer por muito tempo, ele acaba se destruindo ou morrendo como resultado. Esta é a forma considerada seu último recurso e técnica definitiva. Você impressionou toda a plateia. Você é forte, muito forte. Opção a não ser essa.
A última forma dele é apaixonante. Enfim, esse vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Depois de literalmente quase um mês gravando esse vídeo gigantesco, eu finalmente consegui acabar ele e terminar o fim. E espero que vocês tenham gostado bastante, porque deu muito trabalho. E depois desse vídeo eu vou soltar mais um de recomendação de mangá e eu vou dar um tempinho do canal, tipo, sei lá, um mês sem postar. Mas nesse um mês eu vou estar fazendo vários roteiros de vídeo. Então era isso. Depois desse, acho que é o maior vídeo daqui do canal. O segundo lá é o do Ataque dos Titãs. E é isso. Espero que tenham gostado e falou.